Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Amém? Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Glória a Deus. Aleluia. Isaac, irmãos, foi o filho que Deus prometeu ao seu servo Abraão. O filho que iria levar o seu nome, e através do seu filho Deus cumpriria a promessa que ele fez a ele, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, quando ele ouve uma voz de um Deus que ele não conhecia, que fala para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele obedecendo, saiu, ele e toda a sua família, e Deus engrandeceu muito esse homem. Ele partiu e deixou aí o seu filho Isaac, que, como nós podemos ver ali, andava nos caminhos do seu pai. Naquele tempo, irmãos, volta e meia havia fome na terra, porque a principal fonte de subsistência daquele povo era a agricultura e também a criação de gado. Então, quando vinha a seca, irmãos, o gado morria, a plantação não dava fruto. E quando acontecia isso, geralmente o povo tinha que sair de uma terra para outra, irmãos, até que chovesse, aquela terra, a plantação daquela terra voltasse a crescer, voltasse a florescer. Mas enquanto a seca continuava,
que o crente, aquele crente que crê no Senhor, que obedece ao Senhor, que confia no Senhor, todas as decisões na vida desse crente, ele vai levar primeiro a Deus. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai fazer propósito. Depois ele vai botar o pé na estrada. Aleluia! Quando a gente não tem compromisso com Deus, com Jesus Cristo, quando a gente não tem compromisso com a igreja, com a casa do Senhor, quando é só a gente lá no mundo, irmãos, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente toma a decisão na nossa cabeça, mas a partir do momento que a gente faz uma aliança com Jesus Cristo e crê que é Deus na nossa vida, crê que o Senhor é conosco, crê que o Senhor guia os nossos passos, tudo que a gente fizer, a gente vai colocar na mão do Senhor. E como fala a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é por isso que é muito difícil alguma coisa na vida do crente dar errado, quando o crente primeiro coloca esse propósito e esse problema na mão de Deus. Primeiro o crente ora, primeiro o crente pergunta para o Senhor, primeiro o crente faz o propósito, vai aguardar em oração, até a hora que Deus falar assim, vai, fica, entra naquela porta, não entra naquela porta. Mas pastora, como é que eu vou saber que Deus está mandando eu ir? Como é que eu vou saber que eu tenho que entrar ou não tenho que entrar? Como é que eu vou saber, depois que eu orar, se a decisão que eu tenho que tomar? Irmãos, crente fiel ao Senhor, crente que confia na oração que faz, não precisa nem ouvir a voz de Deus, aleluia, não precisa nem ouvir a voz de Deus, porque o próprio Senhor vai colocar os seus pés na direção que você tem que ir. E quando a direção do Senhor, ainda que a gente não queira ir, quando a gente abrir o olho, a gente já está lá. Porque é o Senhor que está levando, é Deus que está levando. E quando é Deus que leva, irmãos, a gente não tem dúvida nenhuma no coração, entra uma certeza dentro da gente, e a gente só fica assim, é lá que eu tenho que ir, é lá que eu tenho que entrar, é ali que eu tenho que ir, é assim que eu tenho que fazer, porque o próprio Deus coloca essa certeza no coração. Quando o caminho é do Senhor, irmãos, não tem dúvida, não tem certeza, não tem tristeza, não tem amargura. O Espírito Santo começa a bradar e a gente não tem certeza na mente, a gente só olha e fala, foi a porta que Deus abriu. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser sim acrescentadas. Tem que tomar alguma decisão, tem que resolver alguma coisa, não sabe qual é a porta que você vai entrar? Entrega o teu caminho ao Senhor, começa a orar, começa a confiar nele, entrega a sua vida na mão de Jesus para ver se ele não guia você direitinho, e você
você carrega em você a bênção que eu liberei sobre a vida do teu pai. Isaac obedece ao Senhor, porque assim como o seu pai era obediente, ele também era. Assim como ele viu tudo que Deus fez na vida do seu pai, e sabia que Deus não era Deus de duas palavras, ele falou: eu vou ficar na terra dos filisteus. E ele fica, irmãos. Todo mundo passando para ir para o Egito, Isaac fica na terra dos filisteus. E ele começa a trabalhar, começa a semear, irmãos. Porque Deus deu a promessa, mas Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Isaac recebeu a promessa da prosperidade. Isaac recebeu a promessa de que ele não ia passar fome, ia sustentar a família dele. Deus fez a promessa, mas Isaac não ficou sentado esperando Deus e pegar tudo na mão dele, não. Deus fez a promessa. Qual é a parte do Senhor? É fazer a promessa. A parte do Senhor é abrir o caminho. A parte do Senhor é abrir a porta. A parte do Senhor é tirar Satanás do meio do caminho, jogar as dificuldades por terra. Mas, irmãos, o pezinho que vai ter que se mexer para entrar na porta é o nosso. Deus não vai empurrando a gente assim, não. Deus não fala: a porta está aberta, entra. A gente vai ter que botar o pé na estrada e entrar. Aleluia. Isaac, o que tinha para comer naquela época? Plantar, criar gado. Como é que se plantava, como é que se criava gado? Com água. Estava tudo seco, não tinha água, porque a fome era por causa daquilo, não tinha água. Deus prometeu. Deus prometeu: eu vou plantar, eu vou criar o gado. O que eu preciso? É como eu falei, irmãos, quando a gente está na direção de Deus, Deus dá para a gente a direção correta. Sabe o que Isaac lembrou? Dos poços que o pai dele abriu. Abraão, na época que habitou Canaã, tinha aberto um monte de poços. Isaac falou assim: Deus falou que vai, que eu vou dar um jeito, o que eu preciso fazer? Vou cavar o poço que meu pai deixou. Assim como ele não lembrou, assim como ele lembrou, ele podia não lembrar. Mas por que ele lembrou? Porque Deus estava no negócio. Se Deus estiver no negócio, irmãos, pode confiar. Ele vai trazer a sua mente que você precisa para resolver teu problema. Aquilo que você esqueceu, Ele vai trazer na tua mente. Enquanto você está aí, Senhor, eu não tenho solução, eu não tenho como fazer. Mas tem sim, só que você esqueceu. Ora, Senhor, Deus vai fazer você lembrar de coisa que você nem achava que existia mais. Você vai falar: eu tenho sim aquele negócio aí, mas Senhor, como é que eu vou esquecer? Tem coisa que a gente esquece, irmãos. A gente faz tanto tempo que a gente esquece. A gente esquece às vezes até as coisas que a gente sabe fazer. E na hora da necessidade, Deus faz a gente lembrar: você sabe fazer isso. Isaac lembra dos poços que o pai dele abriu. A água que ele precisava para a plantação e para sustentar o seu gado estava nos poços que o pai dele abriu. Só que agora estava tudo fechado, tudo entulhado, porque os filisteus entulharam e fecharam todos os poços que Abraão abriu. Isaac foi lá e abriu os poços de novo. Cavou, fez a parte dele. Os poços estavam entulhados, mas a água estava lá embaixo. Os poços estavam cheios de terra, mas a água estava lá embaixo. Aleluia! Teu poço pode estar entulhado, teu poço pode estar cheio de terra. Você está olhando assim e não está vendo nada, mas se é Deus que está mandando, cava que tu vai encontrar. Cava que a água vai brotar. Se Deus
Se Deus mandou você fazer, começa a fazer e deixa que do resto Ele cuida. Cava esse poço aí, começa a tirar esse barro, pega essa pá, a água vai aparecer. Foi Deus que prometeu. Não reclama do aperto que você está passando. Não reclama do sufoco que você está passando. Confia no teu Deus. Se Ele ainda não te tirou dessa situação, é porque Ele vai engrandecer o nome dEle na tua vitória. Continua. Mas pastor, eu estou um tempão nesse sufoco. Nem parece que eu sou crente. Estou todo dia ali na igreja fazendo tudo direitinho. Abandonei um monte de coisa. Larguei tudo para lá. Tudo se fez novo na minha vida. Aleluia. Estou trabalhando direitinho para papai. E nada, pastora, nada muda. Quem disse que não está mudando? Você que não está vendo. Mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se o negócio ainda não melhorou, você é fiel ao Senhor, está fazendo tudo direitinho, o negócio ainda não melhorou, se prepara porque a vitória vai ser grande. Deus vai engrandecer o nome dele aí no meio desse problema. Deixa as pessoas ficarem falando, cara. Tentou na igreja aí tudo direitinho, faz mais nada, roda mais um baile, fuma mais um cigarro, não vira mais um copo. E a vida parece que só está andando para trás. Deixa o povo falar, irmãos. Confia no teu Deus, que Ele é fiel. Buscai primeiro o reino do Senhor e sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deixa o povo falar que tu está na pior, porque a vitória que Deus está preparando na sua vida vai ser para todo mundo ver e ficar de queixo caído. Só confia em Jesus. Isaac prospera. A plantação dá 100 vezes mais. O gado triplica o número de empregados, porque onde tem muita plantação tem que ter muito funcionário. Onde tem muito gado tem que ter muito funcionário. O negócio triplicou, deu emprego para um monte de gente. De repente Isaac entrou em Gerar, com a mão na frente e para trás. Só ia passar por Gerar para ir para o Egito para mendigar comida. Enriqueceu em Gerar, porque obedeceu ao Senhor. Quer prosperar na presença do Senhor? Quer ver tua história mudar? Quer ver tua casa mudar? Obedeça a Deus. Ande na obediência. Obedeça ao Senhor e obedeça aos profetas. Obedeça a sua liderança, que Deus levantou para cuidar da tua vida espiritual. E você vai ver se Deus não muda a tua história. Você vai convidar aquele que falava mal de você para sentar, divide banquete com ele. E ele prospera, fica muito rico. Aí os filisteus olham assim, e que negócio é esse? A gente entulhou os poços, estava tudo entulhado. O cara foi lá, cavou, achou água. Aí o rei falou: poxa, você está mais rico que a gente. Você está mais poderoso que a gente, Isaac. Não tem como não. Faz favor de sair da nossa terra. Porque às vezes as pessoas, irmãos, a gente passa processos na vida. Mas quando a gente é crente, irmãos, mesmo no processo, quem está na direção da nossa vida é Deus. A gente pode estar passando o pior processo. Quem está na direção do processo é o Senhor. Às vezes a gente pode passar processo de estar dependendo de alguém. Só que há um tempo para o começo e para o final. Às vezes a gente pode estar na dependência de alguém, na casa de alguém, debaixo da proteção de alguém. Só que Deus está trabalhando na nossa vida. E quando Deus começa a trabalhar as coisas se cumprirem, a coisa vai mudando. Porque a gente é crente. E a pessoa que está do lado, que muitas vezes amparou a gente, fica assim: mas eu amparei, eu dei comida, eu ajudei, eu abri a porta, como é que fulano está melhor que eu? Por quê? Fulano confia num Deus que você não confia. Fulano obedece a um Deus que você não obedece. Fulano foi debaixo de humilhação para ficar debaixo do teu teto, mas foi confiando no Senhor. Grato pelo teto, mas confiando no Senhor. Sabendo que até o teto que a pessoa emprestou
Isaac ficou em Gerar, não é porque os filisteus convidaram, ele ficou em Gerar porque Deus mandou. Muitas vezes a gente vai depender de alguém, até porque Deus precisa que a gente dependa naquela época, naquela hora. Mas Deus continua trabalhando na nossa vida. A gente vai ter o tempo de depender e vai ter o tempo de sair. E muitas vezes as pessoas acham, não, prosperou porque eu fiz, não prosperou porque Deus permitiu. Deus te usou para me fazer prosperar. Deus te usou para me amparar. Deus te usou para me dar um amparo. Porque se de repente se Deus não tivesse no negócio, a pessoa nem abriria a porta para você. Abriu porque Deus entrou. E quando o filisteu olha, não, você está melhor do que a gente. Não tem não, nada. Sai daqui. Você não serve aos nossos deuses. Como é que a pessoa queria nosso Deus serve para estar melhor que a gente? Você ficou aqui porque está passando necessidade, está precisando da nossa terra, está melhor do que a gente. Você conquistou coisa que a gente está aqui, que é dono da terra, conquistou. Mas é porque sabe por que Isaac conquistou? Porque Isaac não conquistou na força do braço dele. Conquistou por causa do Senhor. As pessoas vão ficar chateadas porque nos ajudaram e a gente consegue ficar melhor do que elas. Irmãos, elas não sabem que a gente tem um Deus na nossa vida. Não é pela força do nosso braço, é pela força do nosso Deus. E eles expulsam, vai embora. Você está melhor do que a gente, ou você estava dependendo, você está melhor do que eu, não, vai, vaza. Porque eles achavam que era por causa da terra deles. Era por causa dos poços que estavam na terra deles. Os poços poderiam estar até na terra deles, mas quem fazia brotar água era Deus. A água que brotou daqueles poços que estavam ali foi Deus que colocou. Isaac faz o quê? Ele vai embora. Então, expulsão eu vou. Ele vai para o vale. Vale é lugar de aperto. Vale é lugar de necessidade. Vale é lugar em que muita coisa falta, não tem facilidade no vale. Vale é lugar, irmãos, de falta. Mas ele foi para o vale de Gerar. E quando chegou lá, ele fez a mesma coisa. Eu estava lá, estava bem, agora estou no vale, aleluia, mas eu vou continuar na presença. Eu vou continuar confiando. Eu estava numa terra larga, boa, agora eu estou numa perda, eu estou no vale, um lugar espiritinho, lugar pequeno, mas a minha fé vai continuar a mesma. Eu estava numa mansão, hoje eu estou num quartinho de 4 cozinhas, mas a minha fé vai continuar a mesma. Porque o meu Deus está acima das mansões e acima dos quartinhos. Isaac foi para o vale. E ele foi fazer o quê? Cavar poço. Senhor, o Senhor me sustentou lá, o Senhor vai me sustentar aqui também. O Senhor me sustentou na terra boa e larga, o Senhor vai me sustentar no vale também. Eu abri poço lá, eu vou abrir poço aqui, porque ou no vale ou na terra larga, quem bota água no poço é Deus. E ele começou a abrir o poço, mas o inimigo estava de olho, estava chateado. Tem gente que fica chateada quando vê a gente prosperar. Tem gente que quer ver a gente na lama, tem gente que quer ver a gente lá embaixo. Tem gente que não se alegra com o nosso sucesso. A intenção da pessoa é ver a gente por baixo. A felicidade da pessoa é quando a gente está lá embaixo. A hora que a gente começa a subir um pouquinho, a pessoa está chateada, aí começa a vigiar. Isaac foi para o vale, mas os filisteus estavam vigiando. Já tinham expulsado ele, ficaram na plantação dele, mas estavam incomodados com o sucesso dele. E ele começa a cavar. A Bíblia fala que ele cava o primeiro poço. Até que eles fazem? Eles foram lá e entulharam o poço. Porque para eles, o milagre de Isaac estava saindo do poço. Não. Ele só estava cavando, o milagre dele estava saindo na mão do Senhor. O nosso milagre sai na mão do Senhor. Não importa onde a gente cava o poço. Quem vai botar água é Deus. É isso que a gente tem que carregar no nosso coração. Senhor, para onde eu tenho que ir? Aonde eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer? Ontem eu era chefe. Hoje eu sou empregado. Senhor, o Senhor ainda está na minha vida. Ontem eu era servido, Senhor. Hoje eu estou servindo. Mas o Senhor ainda está na minha vida. Ele foi lá e cavou. Eles foram lá e
foram lá e entulharam. Irmãos, podem entulhar o nosso poço o quanto quiserem, mas se Deus fez uma promessa na nossa vida, mesmo com o poço entulhado, essa promessa vai se cumprir. Entulhar o poço de novo, Isaac deixou para lá. Irmãos, quando a gente está com o olho na promessa, a gente não se preocupa com o poço entulhado, a gente se preocupa em estar na direção do Senhor, em caminhar na direção do Senhor. Senhor, por quê, irmão? Se tirar uma chance aqui, Deus dá outra chance lá na frente, porque a gente não está indo na força do nosso braço, a gente está indo na força do Senhor. Quando a gente está na força do Senhor, a gente perde uma chance aqui, mas a gente bota o olho na estrada e fala: Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É assim que a gente vai, irmão. A gente perde uma chance aqui e a gente vai marchando em direção a outra chance, cantando o hino da vitória e glorificando e salmodiando ao Senhor, confiando em Deus, confiando na palavra. Aleluia. E ele faz o que? Ele perde 2 poços, ele senta e chora para reclamar com Deus. Ele fala: não, já que o negócio aqui está difícil, eu vou cavar, eu vou para mais longe, eu vou sair do vale, eu vou para um outro lugar, vou ter que sair, Gera, vou ter que voltar de onde eu saí, vou cavar um poço em Berseba. Já tinha saído do vale, ele voltou, e quando ele voltou, ele abriu um poço, foi e cavou um poço em Berseba. Ele não ficou no primeiro lugar, no vale ele também não conseguiu ficar, ele teve que voltar e cavar em Berseba. Quando ele cavou, a água deu, e lá os inimigos olharam assim, desistiram, porque depois do terceiro poço, os filisteus olharam assim e falaram: não adianta, Deus é com ele. Vão entulhar teu poço, quantos poços tiverem que entulhar, não tem problema, irmãos. Vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que reconhecer que Deus é na nossa vida. Vão atrapalhar o quanto puder, mas vai chegar uma hora que a pessoa não dá mais para atrapalhar, porque quanto mais ela atrapalha, mais ela prospera. Quanto mais eu boto o pé na frente, mais ele prospera. Quanto mais ele vê a minha história, mais ele prospera. Quanto mais eu boto alguma coisa no caminho, mais a criatura prospera. Por quê, irmãos? Porque crente não anda na força do seu braço, anda na força do Senhor. Isaac habita em Berseba, fica lá. Para resumir a história que eu já passei do horário, o pastor Moisés me chamar a atenção. Já passei do horário. Eles vão lá, reconhecem que Deus é na vida de Isaac, ainda faz um acordo com Isaac e fala: Isaac, quando é assim, quando ele vê que Deus está na vida da pessoa, o mesmo, ele começa a recuar. Vai dar ruim para mim. É melhor parar de atrapalhar a vida do crente. Faz um acordo com ele e fala: Isaac, a gente abriu as portas da terra para você. Você sabe que a gente tratou muito bem, né, Isaac? Tratou muito bem. Faz um jantar, senta eles na mesa, divide tudo que tem que dividir com eles, sela as partes, eles voltam, Isaac fica. Irmão, seja fiel ao Senhor, até que aquela pessoa que está o tempo todo botando o pé na tua frente e te atrapalhando, chegue para você e reconheça que Deus é na sua vida, a ponto de falar, de ter tanto medo de sobrar para ela, a ponto de falar para você: se você sabe que quando você precisou eu te ajudei. Aí você vai falar assim: eu sei que você me ajudou, mesmo sabendo que ela fez tudo para te enterrar. Você vai falar: eu sei que você me ajudou. Sabe por quê? Porque ela não está vendo que você não está prosperando pela força do seu braço, você está prosperando porque você tem o Deus. E diante do poder do Senhor na vida de um crente fiel, irmãos, até o ímpio tem que reconhecer, abaixar a cabeça e baixar a bola. Porque sabe que se continuar, vai levar. Amém?